Caríssimos irmãos e irmãs, se inscrevam no canal, por gentileza, dê um like, me ajude aí a propagar mais ou menos com aquilo que Deus me inspira, o papel da igreja, o papel do evangelho e o papel dos presbíteros, dos sacerdotes em geral. Quero ler aqui o direito canônico no seu cânon 384, sobre o papel do bispo na igreja, que o pessoal imagina que o bispo só tem poder, ele não precisa fazer mais nada, só colocar a mitra e exercer o poder e pronto, e acabou. Aqui o cânon 384 diz o seguinte: o bispo diocesano dedique especial solicitude aos presbíteros, a quem deve ouvir como auxiliares e conselheiros, defender-lhes os direitos e cuidar que cumpram devidamente as obrigações próprias do seu Estado e que esteja ao alcance deles os meios e instituições de que tenham necessidade para alimentar a sua vida espiritual e intelectual. Cuide igualmente que se assegure a eles honesto sustento e assistência social de acordo com o direito. Cânon 384. Pois é, a pergunta é: você, porventura, viu todo esse cuidado em algum lugar? Aos 18 anos que eu faço agora de ministério, eu me pergunto, onde nós vimos esse cuidado? Eu fiz um vídeo sobre a morte de um padre em Surubim, Padre Geraldo, e aí perguntei no vídeo onde é que estava o tal presbitério desse padre, que descuidou tanto que o homem se matou dentro da igreja. Onde é que estava? Primeiro, eu queria saber onde é que estava o bispo dele, que não acompanhou, que pelo menos a população revoltosa, ou seja, os fiéis estavam envergonhados em nome da igreja. E aí o bispo não pode achar ruim quando eles estão furiosos. Por quê? Porque houve um descuido desse sacerdote e a obrigação era do bispo. Se o padre está doente, não é problema da sociedade, é problema do bispo. Ele tem que cuidar. Não é enfiar o cara num lugar lá e largar jogado. É a paternidade da sua função. Ele tem que cuidar. E o que acontece? Cada um jogar da própria sorte. Eu vi uma entrevista de um padre, de um padre que deixou o ministério e fundou uma outra igreja. Aí o padre descrevia lá como é que era a vida do pároco ou do vigário. Lá ele tem a casa, tem a gasolina do carro, ele tem a alimentação. Esse pobre padre que deixou o ministério é ignorante, porque ele desconhece o Brasil. Eu conheço padre no norte e no nordeste que passam fome, passam necessidade. E tem bispo lá, viu? É incrível, tem bispo lá. O cara está doente, o cara está jogado às traças. E tem bispo lá. Mas ele é teimoso, ele é isso, ele é aquilo. Nenhum argumento justifica o descuido da sua responsabilidade. Aqui eu quero dar parabéns ao meu bispo, que é o bispo que me ordenou, Dom Irineu Danelon.
Eu tive pneumonia logo no começo do ministério, que eu achava que era forte, e andava para aquelas estradas de sídio, aquelas capelas, um monte de poeira no nariz, e viram juntos, aí fiquei danado com a pneumonia. Meu bispo passou um dia, a noite toda comigo no hospital, sentado do meu lado. Claro que eu não vou querer que todo bispo faça isso. Isso era uma vocação especial de Dom Irineu. Um homem maravilhoso, paterno, sem rancor. Quanta gente do clero foi contra ele, maledicência, agressão. E ele sempre perdoou, ele sempre foi atrás do padre que o prejudicou e ofereceu o melhor que tinha em termos de cuidado. Então, o Cano 384 nos diz isso. Cuidado especial com os seus auxiliares, com os seus presbíteros. E depois segue, né? Segue. Cuidado de ensinar os fiéis. Então, aos 18 anos de ministério, eu concluo que tem muita gente com medo do escuro, sendo que no escuro não tem nada. Tem muita gente com medo de decidir, porque a covardia é maior do que a fé que ele possui. E precisa fazer um joguinho político, né? Por quê? Porque se não fizesse joguinho político, você não tem maioria. Está igual o presidente da República com o Congresso Nacional. Horrível. O sujeito não sabe dizer sim, não sabe dizer não, ele só diz talvez. Porque tem medo. Tem medo de dizer aquilo que é para ser feito. Nisso, eu dou parabéns para um bispo, que eu nem vou citar o nome, porque ele pode ficar chateado, que em conversa pessoal comigo, eu disse a ele assim: Excelência, o senhor não tem que consultar o conselho de presbítero no meu caso aí, porque o senhor talvez precisa fazer uma política de aproximação? Ele disse: não, eu sou o bispo, eu que mando. Está decidido, eu já decidi, é assim que vai ser. Ou seja, coragem. Coragem para decidir, que a decisão está na mão dele. Eu vou levar esse padre para tal hospital, ele não tem convênio e eu vou pagar com o dinheiro da diocese. Aí o conselho diz: não pode. Não pode não. Eu vou pagar. E ele vai para esse hospital porque é o melhor para ele. Isso é o bispo decidindo. Não precisa ter medo dos outros padres. Não precisa ter medo do conselho de presbítero. Não precisa ter medo dos outros. Precisa ter coragem. Mas eles vão me transferir e tal, porque aí a anunciatura vai achar que eu não estou bem aqui, etc. Não tenha medo de ser aquilo que você foi chamado a ser. Pai e pastor. Não tenha medo de sujar a mão para lavar, dar banho no seu presbítero doente. Porque essa é a sua obrigação. Ou tem Espírito Santo de segunda classe? Então, aos 18 anos eu concluo que tem muita gente medrosa na igreja e fora dela. Muita gente com medo. Medo do fantasma da Embaúba. Na noite de lua cheia, a folha da Embaúba branca parece um fantasma. O sujeito sai correndo da folha da Embaúba achando que é um fantasma. Medo do escuro. O escuro não faz nada. Medo de ser transferido. E aí não faz aquilo que é para ser feito. Aos 18 anos de ministério eu concluo isso. Que tem muita gente com medo de muita coisa. Que não é para ter medo. É para cumprir. Eu dou parabéns a esse bispo que decidiu na época e tomou essa frase, disse: eu que decido, e é de fato ele que decide, porque ele que é o bispo. Mas tem o conselho é consultivo. Pode haver até uma escuta do conselho, entender o consenso,
pode até provocar um consenso, mas nunca deixar a decisão para conselho, como não é função do conselho decidir nada. Dou parabéns ao meu bispo emérito que está doente, teve AVC, eu fui visitá-lo, ele está muito bem, graças a Deus. E se lembrou de mim, só falou da barba, que está horrível mesmo. Mas Dom Irineu foi junto comigo um irmão da Canção Nova, que me fez a gentileza, eu agradeço muito, de ver o meu bispo, talvez pela última vez. Parabéns a ele, que foi nosso pai, que nunca fugiu do perigo, toda vez que tinha confusão, ele estava lá para defender o seu presbítero e para lembrar que o seu presbítero era pecador, mas era consagrado, era homem de Deus. Agradeço muito aos bispos profetas, que, mesmo diante das questões contrárias, eles tomam posição. Me lembro de Dom Angélico. Dom Angélico usou uma expressão uma vez, eu não me lembro onde eu vi esse vídeo, essa reportagem, mas foi de Dom Angélico, ele chamando todos os padres doentes para a sua diocese. Você acha que o Conselho de Presbítero estava de acordo com ele, querido? Não, o Conselho possivelmente estava contra, mas Dom Angélico diz o seguinte: podem vir para cá, que eu vos acolho. Olha que bonito. É o pai dos presbíteros. E acolheu muita gente, Dom Angélico. Ele é, por coincidência, primo de Dom Irineu. Parece que isso é uma vocação de família. Aos 18 anos eu vejo esses modelos bonitos de bispos, mas vejo, por outro lado, muitos bispos, eu não quero que os bispos se ofendam, por favor, mas muito bispo medroso, com medo de perder a mitra, com medo de perder a cátedra, no céu, no purgatório, não tem cátedra, e você não vai perder nada. Você vai perder a salvação. Isso aí você vai perder. Você vai perder a salvação. Porque o único caminho é Jesus Cristo. Você vai perder a salvação. Graça e paz a todos. E agradeço a Deus, não por mérito, mas por graça de Deus. Eu faço 18 anos de ministério presbiteral. E quero rezar também por todos os presbíteros que sofrem, aqueles que estão doentes, aqueles que estão abandonados. Aquela fala do padre lá que deixou o ministério de Bauru, que diz que o padre tem casa, tem comida, tem carro, é uma fala de quem mora num lugar onde tem tudo isso. Acho que ele não viajou por norte, nordeste, não viu o padre morando em barraco, padre morando em residência insalubre, padre passando fome. Acho que ele não viu isso. Eu vi. Então, eu estou falando daquilo que eu presenciei. Padre doente jogado às traças. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.